Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Mais uma vez, eu quero trazer para você a importância de honrar a Deus. Olha que hoje é a terceira mensagem em sequência que nós falamos em colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, olha, não importa o que você precisa, o que você quer, se Deus ele está em primeiro lugar na sua vida, com certeza o Espírito Santo ele vai agir para honrar você, seja na vida financeira, seja na família. O Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que as pessoas estão na igreja, as pessoas têm uma religião, mas não querem mais ouvir a voz de Deus. Se você lembrar do tempo de Israel, você vai ver que existiam vários deuses, Baal, Aserá, deuses que dominavam em toda Canaã, deuses que eram referências para aquele povo, para aqueles povos, e o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Mas olha que toda vez que o povo de Israel tinha oportunidade de se desviar, desviava. Mal o povo tinha saído do Egito e o povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro. Olha que as pessoas faziam política para derrubar Moisés. Moisés é quem tinha o poder de Deus. Era com Moisés que Deus falava. Nós vimos que Corá reuniu pessoas influentes em Israel, pessoas importantes em Israel, para tentar destruir Moisés. E todos eles gritavam: Moisés, Deus fala conosco também. Não é só com você que Deus fala. E olha que isso acontece nos dias de hoje. Mas nos dias de Eli, a Bíblia diz que algo muito importante aconteceu. Eu quero que você preste atenção nisso, meu amigo e minha amiga, porque as pessoas perderam contato com Deus. As pessoas estão deixando de sentir a presença de Deus. São pessoas que estão na igreja vazias. São pessoas que estão na igreja desprovidos de fé. Muitas vezes tem um compromisso com o teatro, tem um compromisso com o coral, mas não tem um compromisso de fidelidade para com Deus. Tem pessoas que só vai para o culto no dia que ele está agendado para ministrar. Ele só fala, não ouve ninguém. Vigia, irmão, vigia. A Bíblia diz assim, lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então as pessoas não ouviam a voz de Deus. As pessoas não tinham visões. As pessoas estavam desgarradas, sem rumo. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, que estava quase cego, tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu para Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele lhe disse: não te chamei,
torna a deitar. Ele se deitou. E o Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Mas Eli disse: Não lhe chamei, volta a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel uma terceira vez. Ele se levantou e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor é quem chamava o jovem Samuel. E Eli aconselhou, dizendo: Vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel para o lugar e se deitou. Sabe, eu quero que você entenda que o sacerdote Eli não estava pecando contra Deus porque ele não conhecia a palavra, tá? O sacerdote Eli, ele estava pecando contra Deus porque ele escolheu fazer isso. Eu ainda vou continuar e vou falar sobre isso nesse estudo. Não confunda permissão de Deus com vontade de Deus, tá? Deus permitiu que Eli estivesse ministrando em pecado no seu santuário, mas essa não era a vontade de Deus. Deus permitiu que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, ministrassem no santuário do Senhor, mas essa não era a vontade de Deus. Olha que apesar de Eli ser sacerdote, Deus não queria conversa com Eli. Deus agora queria falar com Samuel. O assunto de Deus não era mais com Eli. Então o Senhor voltou a chamar, e esse respondeu: Fala, Senhor, que eu te escuto. Disse o Senhor a Samuel: O que eu vou fazer em Israel? Eis que vou fazer em Israel uma coisa, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia me levantarei e suscitarei contra a casa de Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei a cumprir, porque já lhe disse que julgarei a casa do sacerdote Eli para sempre, pelo pecado que ele cometeu, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Meu amigo e minha amiga, isso é muito importante. E esse mal não está acontecendo só na casa de Eli, não. Você sabe que hoje a prostituição tomou conta de nossa sociedade. Os pais perderam o controle dos seus filhos de 10, de 11, de 12 anos de idade. Tem pai de adolescente de 12, 13 anos de idade que não sabe onde eles estão. Gente, por amor de Deus, 11 horas da noite, 0 hora, 1 hora da manhã, meninos de 8, de 9 anos, correndo na rua e gritando, se escondendo pelos cantos no escuro, um gritando pro outro: beija, 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 é namorado, é namorada. Ouvindo aquelas músicas do paredão, que a novinha, e que a novinha tá dando, e que a novinha tá fazendo, e que a novinha pertence ao ladrão, ao bandido. E o pior que nesse meio tem filho de crente, e o pior que nesse meio tem filho de profeta, e o pior que nesse meio tem filho de profetisa,
que está tentando colocar moral na vida dos outros dentro da igreja, e a sua está uma verdadeira desordem. Tem pessoas dentro da igreja que está pagando de Eli, quer repreender todo mundo, quer chamar a atenção de todo mundo. E os maiores ímpios, perversos, rebeldes a Deus, estão dentro de sua própria casa. Meu amigo e minha amiga, o Senhor disse ali, o seu maior pecado foi concordar, foi não repreender o erro dos seus filhos. Eu não sei se você lembra, mas nós lemos aqui na mensagem retrasada e a mensagem atrasada, a mensagem de ontem e adiante ontem, que Eli repreende seus filhos. Nós vimos que Deus também repreende Eli. Eli repreende os filhos dele e diz que aquilo que os filhos dele faz é errado. Mas é aquela repreensão que muito pai, muita mãe está fazendo aí. Pastor, eu chamo a atenção do meu filho, mas ele não me ouve. Como é que uma criança de 3 anos não me ouve? Como é que uma criança de 10 anos de idade não me ouve? Porque meus filhos desde pequeno, se eu dissesse que era para ficar quieto, ficava quieto. E sem precisar gritar, sem precisar bater, sem precisar nada. O problema é que tem pai aí que confunde impor autoridade com descarregar raiva. Tem pai aí que confunde punir com descontar seu estresse, sua raiva nos seus filhos. Tem pai aí que quando pega o filho e diz que está educando, o filho só consegue sentir medo, pavor e revolta. Ao passo que os pais deveriam sim ser enérgicos, deveriam sim chamar a atenção, mas ao mesmo tempo fazer seus filhos entenderem o quanto ele está preocupado com o sucesso de seus filhos. Ofni e Finéias eram despreocupados. Ofni e Finéias foram criados dentro da igreja para se tornarem líderes de um povo perdido. Se prepara para a próxima mensagem. Quem fica dizendo aí que está na igreja, buscando a Deus e não ao homem, viu? Se prepara para a próxima mensagem. Deus disse, Samuel, vou julgar, vou destruir Eli, porque Eli não repreendeu seus filhos quando se tornaram execráveis. Portanto, jurei para a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. O Senhor disse, jamais perdoarei o pecado de sua família, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Sabe? Todo prazo, todo tempo de arrependimento, Eli e seus filhos estouraram porque brincaram com Deus. Sabe? Aquela pessoa que conhece a verdade e diz, um dia eu vou para a igreja, toma cuidado. Não brinca com Deus, não. Sabe aquele crente que está dentro da igreja e diz que um dia vai se converter, que brinca de sair, de voltar para a igreja, hoje está na igreja, amanhã está no mudão. Toma cuidado. Abre seus olhos. Não brinca com Deus, porque vai chegar um momento que você vai ser pesado, julgado, considerado indigno e condenado por Deus.
É por isso que você tem visto aí tantas tragédias nos jornais, porque são pessoas que têm brincado com Deus. E muitas vezes são filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de evangelistas, são pessoas que estão na igreja pregando, dirigindo o grupo, tá? São desviados, que conhecem a verdade, mas se mantêm afastados da presença de Deus. Toma cuidado. Eli não aproveitou o tempo que Deus deu a ele. E você? Tem aproveitado o tempo que Deus tem lhe dado? Ou você está brincando com Deus? Feche seus olhos. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, longe de nós brincar com o Senhor ou com a Tua palavra. Longe de nós fazer pouco caso dos Teus ensinamentos e da Tua doutrina. Longe de nós querer tentar enganar a Deus, porque o Senhor sabe de tudo, conhece tudo e vê tudo. Mas neste momento, nós fechamos os nossos olhos, abrimos os nossos corações. Essas pessoas inscritas nesse canal, essa pessoa que o irmão da igreja dela, o irmão da igreja dele, viu essa mensagem, achou importante encaminhar para que ele ouvisse. Essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora e faz um exame de consciência e diz: Senhor, não estou brincando com o tempo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece a minha mente e o meu coração. Meu Deus amado e meu Pai, aqueles que são inscritos nesse canal, aqueles que receberam essa mensagem, eu te peço, alcança-os com o teu poder, com a tua misericórdia, com a tua graça. Onde quer que esteja, meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo agora, em casa antes de dormir, antes de sair para o trabalho, antes de sair para o cursinho, para o colégio, essa pessoa que está me ouvindo em trânsito, mas está ligada na oração, na mensagem, essa pessoa que precisa. Eu sei que tem pessoas nesse momento orando comigo que precisa da cura de uma doença, que precisa que o Senhor tenha misericórdia e compaixão da família, que precisa que o Senhor abençoe o casamento, que precise que o Senhor honre e abençoe as obras das mãos deles para que eles venham prosperar, que o Senhor abençoe a vida sentimental. Mas acima de tudo, eles precisam ter a certeza que não foram abandonados por Deus. Eles precisam ter a certeza que não estão sozinhos, porque Eli era sacerdote, mas o Senhor já havia abandonado Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas o Senhor havia abandonado os filhos de Eli, porque apesar deles terem os títulos de ministros do Senhor, eles estavam longe do Senhor. Não se aparta de nós, porque nós queremos nos aproximar dia após dia da Tua presença, não por causa da religião, ou do nome da igreja, ou do pastor, mas porque reconhecemos o quanto precisamos do Senhor em nossas vidas. Ah, meu Deus amado e meu Pai, essa pessoa que neste momento está comigo em oração e não quer se ver deslocada, afastada do Senhor, mas quer estar próximo de Deus. Ó Espírito Santo, cumpre em nossas vidas a Tua vontade.
E não permita, Senhor, que a nossa carne venha nos iludir, venha nos enganar, venha sufocar a presença do Senhor em nossas vidas. Mas seja o Senhor, agora e sempre, o nosso escudo, a nossa fortaleza, para o nosso bem e para o bem da nossa casa. Essa é a nossa oração. Assim nós pedimos e desde já nós te agradecemos no nome santo e eterno de Jesus. Meu amigo e minha amiga, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.